Hoje a gente vai abrir em Romanos, então, capítulo 7 e 8. Não inteiro o 8, porque são capítulos curtos, né? Romanos 7, nessa Bíblia é 1314, na Spurgeon. Romanos 7 é 8, até o 17 de 8. Na verdade, esses dois capítulos são um pouquinho diferentes. O capítulo 7 de Romanos, ele é, como que a gente poderia falar, filosófico talvez, mas não é filosófico, mas ele para a gente entender o que ele está falando, é bem profundo. Vocês vão ver, não dá muito para entender, assim, lendo de cara, é bastante contraditório, parece, né? Ele fala uma vez uma coisa, depois fala bem o contrário. Mas será que então a lei é isso? Quer dizer que a lei era boa? Não, claro que ela era boa. Não, ela não era boa porque ela não sabe. Então, é meio que tem um aspecto um pouquinho filosófico, né? Da lei e da natureza humana e da palavra. E, na verdade, o capítulo 8, ele é uma resposta a todas essas perguntas que ele faz no capítulo 7, né? Quando Paulo fala, é Paulo que está falando. Então, é muito interessante, mas especialmente o 7, são talvez capítulos que são poucos, que a gente conversa pouco, porque é meio difícil, né? Melhor é ler. Só que antes de começar, eu queria explicar uma coisa para a gente ter ciência quando a gente lê, que nesses capítulos, quando ele fala de leis, tem 3 tipos de leis, né? Nesse capítulo que a gente vai ver. Tem a lei da natureza humana, tem a lei, que é a lei de Moisés, né, que ele vai falar da lei de Moisés, que Moisés recebeu a lei normal. Uma lei que é justamente essa primeira que eu falei, da natureza humana, que é a lei do pecado. Ele fala muito da lei do pecado. Então, essa lei do pecado é a lei da nossa natureza, não é a lei de Moisés. Sim. Por isso que é um pouquinho complexo. Quando a gente lê de uma vez assim, a gente não presta muita atenção, a gente não entende, mas do que ele está se referindo agora. E depois tem a lei do Espírito, que é a nova, essa aqui aparece no capítulo 8, que é a nova aliança, hein? A lei do Espírito, ela é um contraste entre a lei da natureza humana, da carne, e a lei de Moisés que Deus deu para o homem. Então, é a lei do Espírito, né? Que é a graça. Então, é a nossa comunhão direta com Deus. Nenhuma dessas duas leis ela tinha, nem a lei da natureza humana, porque a lei do pecado, que é a nossa natureza que quer fazer coisas que são contrárias a Deus, a lei de Deus, que às vezes a nossa mente quer fazer, que também é contrária a Deus, porque uma lei é recebida por Deus, então nós queremos fazer coisas que não é sempre da nossa carne, mas da nossa mente, da nosso raciocínio, da nossa sabedoria humana, e não da sabedoria de Deus. É a lei do Espírito, que é a lei da graça, que é a liberdade, que não nos atrela mais a nenhuma lei, na verdade. É como a nova lei da liberdade. Então, eu vou ler. Agora, então, capítulo 7, versículo 1, né? Libertos da lei. Tem um título aqui que é bastante interessante, que é Libertos da lei, já. O exemplo que ele vai pegar aqui é, na verdade, o exemplo de um casal. Você tem outro subtítulo lá? A ilustração do casamento. É 7. Sim, é 7, é essa aí mesmo. Então, é isso que eu estou falando. Ele pega o exemplo do casamento para exemplificar. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Essa aqui é a lei de Moisés. Ele está falando da lei de Moisés, né? Do Antigo Testamento. Por exemplo, ele dá um exemplo. Por que ele está falando? Mas a lei, ela só se aplica para quando a gente é vive. Para alguém que vive. Alguém que é morto, ele tem leis? Não, já não faz nem parte mais do mundo. Isso eu vou explicar o porquê ele disse isso, vai ser mais fácil para entender depois. Ele está falando isso porque quando a gente morreu, ou Cristo morreu para a gente, ou a gente morreu com Cristo, a lei, então, a gente passa, ela não pode ser mais aplicada a gente. Se a gente morreu com Cristo, a gente é cristão. Então a gente não está mais debaixo da lei de Moisés, certo? Então é isso que ele está exemplificando daqui.
A gente, debaixo da lei, até a gente conhecer Cristo e morrer com ele. Eles não tinham conhecido Cristo lá, hein? Claro que conhecia, mas só que para sair dessa lei, ele está explicando. Não, a lei era válida por quê? Até vocês morrerem em Cristo. Porque uma vez que a pessoa morreu, não tem mais lei, certo? Então ela não é mais válida, a lei do Antigo Testamento. Vou reler. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. Quando a gente fala de lei de casamento aqui, não é como a lei do divórcio, né? Que a gente sabe que não tem lei para casar. Mas uma vez que as duas carnes se uniram, tem uma lei que une as dois. É que não pode mais divorciar, mas não mais se separar. Então ele fala, essa aqui é a lei do casamento, uma vez casado. Não a lei que tem que casar, assinar alguma coisa. A lei do casamento, não pode mais divorciar. Agora, tem uma exceção que pode, quando alguém morre. É isso o exemplo que ele está dando. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não são mais aplicáveis. A mulher, portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério, a se casar novamente. Agora vamos entender. Vamos, quem sabe, né? Vamos ver. Então. Aí, vamos entender o que ele está falando. Então, vocês eram casados com a lei de Moisés. Só que agora Jesus nasceu, se sacrificou, ele nos deixou o Espírito. Então, vocês morreram, vocês acreditaram, vocês se entregaram a Jesus, ele salvou, ele fez uma nova aliança e tudo. Então, vocês morreram para o antigo marido, para a antiga aliança. Sim. Não tem mais aliança. Agora vocês são livres. Entendeu? Aí morreram, então agora vocês podem casar com Jesus, não tem problema, porque a antiga aliança morreu. Vocês morreram para ela, junto com Cristo. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei. Aqui ele está falando justamente isso. Quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos, Cristo. Como resultado, qual é? A gente é unido. Vocês agora são unidos, né? Está escrito, a gente está casado. Quando ele fala, vocês são unidos, é um novo casamento. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Porque antes não tinha boas obras. A lei era obrigação, era lei. É diferente, hein? As boas obras hoje são obras de amor. Antes não era o amor de Cristo que motivava as pessoas, era a lei de Moisés. É diferente, hein? Quando você segue uma lei ou quando você segue a lei do amor, do Espírito. Quando éramos controlados pela natureza humana, agora pronto, vem essa outra lei adâmica, de Adão. Quando éramos controlados pela natureza humana, antes de conhecer a Cristo, agora isso se refere ao pecado, não mais à lei de Moisés. Por isso que é difícil. Quando a gente não presta atenção, a gente fala, então a natureza humana era a lei de Moisés? Não, era o pecado de Adão. Só que agora vocês foram libertos, não só da natureza humana de Adão, mas também da lei de Moisés. Das duas coisas. Então ele está dando os dois exemplos. Que a gente foi livre do pecado original, perdoado, e também da lei que nos obrigava a seguir a lei, certo? A lei de Moisés. Quando éramos controlados pela natureza humana, que é do pecado, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Né? E a lei despertava esses desejos maus, que produzia uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Qual é a lei que despertava isso? Não a lei de Moisés. A lei da natureza, que é pecar. Porque Adão pecou. A gente tem essa lei do pecado, pecaminoso. Não é a lei de Moisés, isso aí, é certo? O que despertava o pecado, a lei de Moisés desperta o pecado? Não. Você concorda com uma lei? Quando fala, você não matará, tudo
todos esses tipos de mandamentos. Eles não despertam o pecado. Agora, o que desperta o pecado é a carne, a lei da natureza. Então é diferente, a gente tem que entender isso. Porque senão a gente vai misturando e não dá. Aí dá para pensar, não, então a lei era ruim, porque ela despertava, a lei de Moisés, porque ela despertava o pecado. Mas agora a gente já sabe que não é a lei de Moisés que despertava o pecado, mas que era a lei da natureza humana que ele falou agora. Então a lei da carne, que são obras ruins. A carne, as obras da carne são obras ruins. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. Aqui ele se refere de novo à letra, à lei de Moisés. Então, são essas duas leis, do pecado e de Moisés, que são ruins, é que a gente foi liberto. Porque alguém poderia falar, é isso que ele vai dizer daqui a pouco. Então, isso quer dizer que eu estou falando que a lei de Moisés é ruim? Não. Mesmo se a gente foi. Não é que ela era ruim, porque ela me mostrou o meu pecado da lei da natureza humana. Quando a gente vai ler, agora a gente vai poder entender isso. Senão a gente não entende. Por acaso, eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa, então? Se a gente tivesse que ser liberto? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Não é? Então a gente viveria como Abraão, mataria o irmão, ou Moisés, ou Adão mataria o irmão, não tinha lei que me dissesse, não, faz o que você quiser. Não, a lei que me mostrou a coisa ruim. Então, para eu saber. Aí, se não houvesse lei, não cobiça, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Então, esse aqui é o mandamento, o quê? É o mandamento da lei de Moisés. Ele mostrou agora que minha natureza era cobiçava, era pecaminosa. O pecado é a lei da carne, de Adão. Quando se fala de pecado, a lei pecaminosa é a natureza. A lei de Moisés não é pecaminosa, não é? A lei de Moisés que me mostrou que a minha natureza é pecaminosa. Entendeu? Como é maravilhoso. A gente foi liberto dos dois, tanto do pecado de Adão, da natureza, tanto quanto depois da letra. Se não houvesse a lei, o pecado não teria, se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder, não existiria nem poder, nem pecado. Certo? Se a lei não existisse de Moisés para mostrar que isso é pecaminoso, o pecado não existiria. Na verdade, a lei que fez, a lei de Moisés que demonstrou que tinha pecado na nossa natureza. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, agora, cuidado que esse mandamento não é da lei, é do Senhor. Ele chama o Senhor de mandamento aqui, a gente poderia entender. Quando ele tomou conhecimento do mandamento, que é o Senhor, que veio para nos libertar, o pecado ganhou vida. E eu morri junto ao pecado. Ele ganhou vida porque o Senhor Cristo ele me mostrou toda a coisa pecaminosa da minha natureza, certo? É que a lei de Moisés me ajudou a descobrir. Só que agora a lei de Moisés ela não me fez morrer, não foi? Mas no entanto, quando tomei conhecimento do mandamento de Cristo, o pecado ganhou vida, eu morri. Eu morri junto ao pecado, por causa de Cristo, porque Cristo morreu por mim. Então, eu morri junto ao pecado. Então, me purifiquei em Cristo. Agora, não estou mais, a lei não tem mais efeito. Nem a lei de Adão, nem a lei de Moisés, porque eu morri. Eu ressuscitei em Cristo, que ele chama de mandamento aqui. Então, 10. Eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deviam trazer vida, agora, de novo, da lei de Moisés, trouxeram, em vez disso, morte. Mas foi uma morte boa, porque eu pude ressuscitar em Cristo. Se a gente lê isso sem entender, eu acho que é um dos capítulos mais difíceis de entendimento.
É muito filosófico, assim a gente poderia falar, mas não é filosofia. O pecado, no 11, o pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Mas que coisa boa que ele me matou, que eu pude morrer para o pecado. Então, o próprio pecado foi vencido. Porque o pecado, a lei de Moisés me mostrou no pecado, ele se aproveitava, você vê, você é pecaminoso, você é pecador. Então, a sua natureza, através da lei de Moisés, é para me matar, para me mostrar, você vê como você é ruim, você vai morrer, você não tem salvação. Se a gente perceber isso, a gente não é salvo, né? Porque a gente Sim. vai achar que nós está certo. Exatamente, exatamente. O pecado se aproveitou desses mandamentos, me enganou, fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. Que maravilha que ela me demonstrou isso, que eu pude morrer para o pecado. E santos, justos e bons são seus mandamentos da lei de Moisés. E também agora dos mandamentos do Senhor. Mas então, a lei que é boa, agora, vê como é filosófico. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Sim. Sim, mas pela morte em Cristo. Entendeu? Não pela morte para ir para o inferno. A morte que morremos para a carne, com o mundo. Sim. Ressuscitamos em Jesus na graça. A morte da nossa natureza humana. Carnal, exatamente. Então vou reler. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. Ele fala aqui, calma aí. Claro que não. Porque ela não é boa nesse sentido. Calma que eu me antecipei. Claro que não. O pecado usou, é isso que eu falei. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Mas essa morte é boa, é isso que estou só me antecipando. Para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Certo? Mas, agora explicando, que eu tinha que explicar aqui, tudo isso foi bom, porque eu morri. Eu vi como estava horrível de pecar, né? Minha natureza humana, como ela é horrível. A lei me mostrou isso. Por isso que ele fala, não, claro que não. Não é a lei que me faz morrer. Ela me mostrou como é bom. Quando morro na lei, aí eu ressuscito em Cristo, porque eu não tenho mais essa... Não sou mais dependente da lei, nem da minha dependência na natureza humana também não. 14. Vocês entenderam ou ficou confuso? Porque senão vou explicar. O problema não está na lei, então. Não a lei que é ruim, hein? O problema. Não está na lei, pois ela é espiritual e boa. Quando Moisés recebeu todos os mandamentos, tudo o Pentateuco da lei, que a gente tem na Torá, quer dizer, os judeus e a gente no Pentateuco, então é uma coisa boa, porque ele é espiritual, ela vem do Espírito de Deus, não é? Não é a lei da natureza humana, do pecado de Adão. É a lei de Deus. Ela é boa, porque ela justamente mostrou o pecado. Eu vou reler. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado pela natureza humana. Certo? Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que eu odeio. Mas se eu sei que eu faço o que é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa, porque eu reconheço o meu erro. Quando eu reconheço o meu erro por causa da lei, não é? De Moisés que fala que está errado. Então, se eu concordo com isso, eu reconheço que ela é boa, a lei. Não é isso? Porque a lei que me mostrou que estava errado, eu falei, que legal, obrigado, lei de Moisés, me mostrar que eu estou pecando, que eu estou errado. Só que isso não me salva. De reconhecer que a lei de Moisés está boa, me mostrando o pecado, o que é certo, que não está me dando a salvação. A lei não é capaz de salvar. Então, isso mostra que a lei é boa. É que eu concordo com a lei. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Agora, de novo, a gente tem que entender. Isso não tem nada a ver com a lei de Moisés que ele está falando agora. Não sou eu que faço errado em relação à lei. Eu não estou desobedecendo. Por exemplo, quando ele fala, eu não quero matar ninguém, eu quero obedecer, eu não quero cobiçar, eu não quero ser ganancioso, orgulhoso, mas é a lei da natureza humana, do coração, não a lei de Moisés.
A lei do coração, é meu coração. Mas não sou eu, porque eu quero obedecer à lei de Moisés. Mas eu nasci com essa coisa carnal, é ruim. Então, isso aqui a gente vai ter até receber nosso corpo glorioso. É por isso que o Senhor ele nos promete um corpo glorioso, que realmente lá a gente vai estar liberto. Quando a gente fala que a gente recebeu a liberdade, a gente é liberto em Cristo, é verdade. Mas enquanto a gente vir na nossa carne, a luta vai estar sempre diária. Nosso corpo nos acompanha. Apesar que ele nos libertou tanto da nossa natureza pecaminosa, que é a lei do pecado da natureza humana, tanto da lei de Moisés, através do Espírito Santo, através do seu sacrifício. Mas é um alívio mais pela fé, às vezes, que é realmente concreto, porque a gente não peca todos os dias. A gente não peca todos os dias, a gente não tem pensamento, apesar de ser convertido. Você conhece um nesse mundo que pode falar, não, eu não peco mais. Eu sou convertido, não peco mais. Então, se tiver um que pode falar isso, então Jesus morreu por nada. Porque não adiantou, então, porque ninguém consegue fazer isso. Então, é por isso que ele fala, a nossa natureza humana já não consegue matar. É o Senhor que mata, através do seu sacrifício. A gente continua com ela. Agora, a gente tinha que obedecer à lei de Moisés, hoje não é mais necessário, porque também a gente está longe, mas ela é boa a lei, só que eu não preciso ser legalista. Eu sei, através dos frutos do Espírito, que são temperança, amor, o que mais? Alegria, paciência, hospitalidade, tudo essas coisas são frutos do amor do Espírito Santo. Então, obrigatoriamente, quando tem esses frutos, eu não preciso mais da lei. Eu sou livre da lei de Moisés. Quem não tem o Espírito Santo não tem amor, não tem paciência, não tem temperança, não tem alegria, não tem hospitalidade, não tem nada disso. Então ele precisa da lei. Não, você tem que fazer isso. A gente não precisa. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem bondade automática. Quem vai fazer dentro da gente coisa que a gente sabe que não é fruto do Espírito, que não é fruto do amor, que não é fruto da hospitalidade? Se você está em encrenca, eu não vou te ajudar. Ninguém pensa, não vai ajudar. Claro que a gente vai ajudar, porque a gente tem os frutos do Espírito. Não, a gente não precisa da lei de Moisés. Então ela morreu, junto com Cristo e com nós. Quando a gente ressuscitou com Cristo, a gente ressuscitou com o Espírito Santo, com os frutos do Espírito. Então é nesse sentido, hein? Agora, a lei da natureza, a gente carrega ela ainda. A gente tem todas essas vontades. Só que a gente, pela lei, ainda a gente não faz. Não tem mais lei. É uma coisa que a gente tem que entender. A gente sabe que a lei é boa, mas a gente não precisa mais dela, a gente foi liberto porque a gente tem os frutos do Espírito. Então, não sei se dá para entender não, assim, entendi. De uma vez, porque realmente não é fácil. Precisa ser de relevar várias vezes para a gente realmente... É verdade. A lei do pecado é minha natureza, de Adão. A lei de Moisés é a lei que eu tenho que respeitar, que através de Cristo eu não preciso mais de respeitar hoje, porque eu tenho a lei do Espírito, que são os frutos do Espírito. Automaticamente eu faço a coisa boa, porque a lei me mostra que de Moisés que eu conheço, eu sei que seria errado se eu não fizesse a coisa boa do Espírito. Então, é uma coisa que vira automática. Só que eu vou estar liberto de tudo isso, de verdade, especialmente da lei da natureza, uma vez que eu vou estar em um corpo glorioso. Aí eu não vou estar mais com vontade, eu tenho que reprimir com nada, de cobiça. Exatamente, é isso que ele está falando aqui. Então, não sou eu que faço o que é errado, mas o pecado que habita em mim, que é a lei da natureza. Não é que eu sou pecador. A gente tem que entender isso, hein? Porque tem muita gente que fala, não, porque lá está escrito que o pecado habita em mim. Não, ele não habita em mim, é pecado, uma vez que eu sou convertido. Mas a lei da natureza é pecaminosa. Então, ele chama isso de pecado que habita em mim. Porque meu corpo tem vontades pecaminosas. Entendeu? Pode. É por isso que também muitas pessoas que não são convertidas estão vendo que nós ainda pecamos. E eles aproveitam. Essa é verdade. Eu não vou lá na igreja, olha como eles estão. De qualquer modo, não é? Nós, claro, queríamos ser maravilhosos já com a natureza 100%. Mas tem esse... Não é possível, não é possível. É duro.
Não, tem horas que a Tem vários gente... momentos que você tem que ter paciência, que dá vontade de você brigar, Não, xingar, né? Depois tem uns humanistas, A gente ainda é carnal. uns humanistas que são tão maravilhosos. Olha, melhor que Perfeito. um cristão. Além disso, pegam esses textos mal contados ou textuais. Ah, quando você lê assim, não, porque está escrito na Bíblia que o pecado habita em mim ainda. É Paulo que está falando. Se o pecado habita em Paulo, ele pode habitar em mim. Essas são desculpas, né, quando é mal interpretado o texto. É muito fácil falar, não, Paulo não falou que o pecado habita com ele, por que não poderia estar habitado comigo? Mas é da natureza, hein? Não é que ele continua pecando. Tudo bem, ele tem bem a natureza. Ele não é mais pecador. É a luta. É a Sem a luta, fé, isso. não existiria. Não precisa mais de Não fé. precisaria de fé. Não precisava de fé. Se a gente A tivesse... esperança certa que um dia. se a gente não tivesse mais cobiça, a gente estaria já... Continuando, no 18, né? Eu sei que em mim isto é. Eu sei que em mim isto é. Em minha natureza humana, minha carne, não há nada de bom. É isso que ele agora explica. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o que é bem, mas não o faço. Não quero fazer o que está errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele fala, eu não quero fazer isso, é minha carne. Ele fala, eu quero seguir o Senhor. Eu quero seguir a lei de Moisés até, mas eu sei que eu estou livre dela. Eu quero seguir o Espírito, mas eu tenho mais vontade. Então, se eu não quero fazer, então não sou eu que peco, porque eu não quero. Eu não quero, mas minha natureza humana me dá essas vontades. Então, não a lei de Moisés que dá essas vontades, é a lei do pecado. Então, é por isso que ele fala, então, mas o pecado que habita em mim. A gente entenda bem que ele não quer pecar. Então, que é o pecado da carne, porque ele tem um corpo ainda pecaminoso, carnal, corruptível. Assim, no 21, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus, de todo o coração. É Paulo falando. Entendeu? O apóstolo Paulo. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e se torna escravo do pecado que permanece dentro de mim, na minha natureza carnal. Não posso me desfazer dessa natureza carnal. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, da minha carne, sou escravo do pecado. Dá para entender isso? Está muito complicado. Dá para entender. Dá? Eu peguei esse versículo uma vez que a gente estava conversando a respeito não sei se vocês lembram. Quando a gente estava conversando a respeito do jejum, no penúltimo culto, eu falei, não, quem me libertará desse corpo dominado, não o jejum, que eu estava falando, é Cristo, é Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é válido para tudo que é carnal, né? Tudo que é carnal. O 8 agora. Agora é mais a resposta, a gente vai ver no 8, são as respostas que ele está dando no 7, né? Nessas coisas meio contraditórias. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, agora vem a lei do Espírito, que é a lei do Espírito que dá vida e os libertou da lei do pecado, a lei do pecado que é da natureza, não é de Moisés, que leva à morte, porque é a lei da natureza que me leva à morte, o pecado de Adão. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Agora, quando ele fala, a lei não era capaz de nos salvar, é a lei de Moisés, por causa da fraqueza da nossa lei da natureza humana. Né? Se a gente coloca lei lá em relação à natureza humana, dá para entender. A lei de Moisés não era capaz de dar salvação em relação aos pecados. O que é? Que a gente sabe. Por isso Deus fez o que a lei de Moisés
era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Você vê como é maravilhoso? Deus, ele mandou, então, seu Filho na lei da natureza. Ele se tornou carne, igual a nós. Ele falou, ele mandou seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, para ele poder pagar por nós. Né? Porque se ele não tivesse essa lei pecaminosa também, ele não poderia pagar. E apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado, que é a lei, o pecado de Adão, sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas se o Espírito, a lei do Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei de Moisés, que são, agora a gente consegue as cumprir. Por quê? Porque a gente tem o amor, tem as coisas, a gente reconhece que a lei é boa, porque ela nos mostrou as coisas ruins. Agora não fala jamais da lei da carne. Hein? Aqueles que são dominados pela natureza humana, pelo pecado, pensam em coisas da natureza humana, pensam em coisas pecaminosas, é que a gente poderia sempre traduzir, né? Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, é quando a gente falava, mas é você que falou no último culto, acho, mas o Espírito, ele mata a carne, é verdade. Entendeu? É exatamente isso que ele está falando. O Espírito que domina a carne. Ele fala. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana, o pecado, de outro modo, controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Agora a gente não fala mais, ele não fala mais da morte em Cristo, lá, quando ele fala resulta em morte, quando o Espírito é conduzido pela carne, mas é a morte definitiva, hein? Mas quem está com o Espírito resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana, ou o pecado, em outras palavras, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Vocês entendem a diferença? Sim. Maravilha. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio do pecado, da natureza humana, não podem agradar a Deus. Não são os que são debaixo da lei, de Moisés, porque a lei não mata ninguém. A lei não consegue salvar. Agora, a lei da natureza humana mata. Entendeu? 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, pelo pecado, mas sim pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. É por isso que aqui ele fala, se de fato o Espírito habita em vocês. Não basta se converter e depois continuar vivendo do jeito que a gente quer, segundo a natureza humana. Quando se converteram, continua a viver controlado pela natureza humana, e não pelo Espírito de Deus. Por isso que ele fala, vocês têm a vida se de fato vocês são conduzidos pelo Espírito de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. É claro. Pronto, quem não tem o Espírito nele, não pertence a Cristo. Não adianta que ele fale, não, porque eu faço bem, eu faço sei lá o quê, eu sei a lei. Não adianta, isso não salva. Não salva. Não salva. Não basta fazer o bem. Isso aqui é o humanista, ele faz cheio de coisa boa. Ele não está salvo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida. Isso aqui é da morte real, hein? Porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Uma vez que a gente se converte, que a gente realmente age segundo o Espírito, com a lei do Espírito, como ele está falando, segundo o Espírito, com os frutos do Espírito, a gente é declarado justo desde já, diante de Deus. Senão vai ter que se converter mais uma vez. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal. Agora ele está começando a falar, esse corpo vai precisar ir embora. Vocês vão ter que largar desse corpo. E o Senhor vai dar vida num novo corpo glorioso para vocês.
por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, o que o pecado, a sua natureza pecaminosa lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, a natureza do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravo e medroso, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba. Abba quer dizer pai. Nós o chamamos pai. Pois o seu Espírito confirma, o Espírito do Pai, confirma a nosso Espírito, ele dá testemunho que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém. E participar do sofrimento de Cristo é ter a consciência que a gente agora não tem mais a natureza humana e não precisa mais seguir as leis de Moisés, porque a gente tem os frutos do Espírito Santo, que é o amor, é tudo que a gente falou. Então, tudo esse resto a gente já morreu. Já morreu, a gente agora tem um novo casamento, uma nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, vamos agradecer. Vocês entenderam?